Os céus abertos hoje eu vou contemplar.
Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos por estarmos aqui nessa manhã. Graças te damos, ó Deus, pela noite tranquila, pelo sono e porque o Senhor nos guardou enquanto dormimos. Te louvamos, Deus, porque nesta manhã a tua palavra pode aquecer o nosso coração. A tua palavra pode revelar, Senhor Jesus, coisas que nós não conseguimos enxergar por nós mesmos. Te pedimos, Pai, que nessa manhã também, ó Deus, a partir da tua palavra, o Senhor possa nos ensinar a nos corrigir diante de ti. Por isso também queremos te clamar pelo teu perdão. Reconhecemos, ó Deus, que caminhamos durante a semana e chegamos até aqui, ó Deus, talvez com os ombros cansados, as pernas, ó Deus, cansadas de correr e se esconder da tua verdade, da tua vontade, do teu chamado para nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando tememos a falar a tua palavra, a verdade da tua palavra, porque queremos manter a boa vizinhança, as boas amizades. Perdoa-nos, ó Deus, quando tememos, Senhor Jesus, te obedecer. Tememos, Senhor Jesus, viver a missão que o Senhor tem confiado a nós. Te pedimos que, a partir do teu perdão, Senhor Jesus, nós possamos seguir firmes ao ministério que o Senhor tem nos capacitado. Ó Deus, mas que acima do teu perdão, Pai amado, para as nossas vidas, que o Senhor também nos ensine a perdoar e ir ao encontro de pessoas, de acolher e amar o aflito, o necessitado. Fazer, ó Deus, o que tu tens feito conosco, acolhido e amparado. Oramos assim porque sabemos que tu és um Deus de misericórdia, que o Senhor vem ao nosso encontro e tem compaixão da escuridão que há em nós. Por isso, ó Deus, perdoa-nos e tem compaixão de nós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que uma oração ela nunca volta vazia. Todas as pessoas que se achegam diante de Deus, elas não voltam também sozinhas, porque Deus caminha conosco. E a partir de uma oração sincera, cheia de fé, nós podemos sair daqui perdoados. Perdoados em nome do Trino Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que possamos viver diariamente em novidades de vida a partir da palavra do nosso Deus. A comunidade pode tomar seus lugares. Cantamos o hino Espírito enche a minha vida.
nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E, quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. A comunidade pode tomar seus lugares. Quando nós nos deparamos com um texto como este, com este evangelho, o coração chega a tremer, né? E as pernas vacilarem. É assim que Isaías diz. O ministério que Deus tem confiado a nós é um ministério grande. É um ministério que requer de nós, às vezes, viver em inimizade, por falar a verdade do Evangelho. É um ministério que nos diz assim: não te cala por medo, porque tu está seguindo a Deus ou as pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. Acaso busco eu agradar a homens? Se fosse assim, já não poderia ser chamado servo de Deus. E é exatamente isso que Jesus está colocando aqui. O ministério, às vezes, pode parecer um fardo, mas ele vai nos dar o suporte necessário para persistirmos naquilo que ele deseja. Então, querida comunidade, nosso ministério não é agradar os da nossa casa, mas é por amor a eles, por amor ao Senhor que nos chama a falar a verdade em amor. Não
direciona ao caminho certo para seguir. Jeremias parece que quis olhar para trás. O título aqui da minha Bíblia é O Sexto Lamento de Jeremias. A queixa? Pois é. O do Jeremias é o sexto e o nosso. A gente pode pensar assim, né? Esse é o sexto, mas é o último também. Vamos lá.
Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, aterror por todos os lados. Denuncie, e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma lâmpada para que possamos enxergar o que Deus quer nos dizer, por meio deste relato bíblico. Eu li essa passagem várias vezes em diferentes versões. Em todos os momentos que eu li, eu senti tristeza. Em todos os momentos, eu senti as lágrimas do profeta, a dificuldade que ele estava vivendo, que ele estava passando. E o título que eu pensei para a mensagem de hoje, para a pregação de hoje, é Portador de Más Notícias. Você se sente um portador de más notícias? Às vezes, quase nunca. Às vezes nós também levamos más notícias. As nossas notícias, aquilo que nós anunciamos, nem sempre chega ao outro com um tom de alegria. Às vezes, em uma conversa sincera, ainda que seja por amor, o outro recebe como uma pancada. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Muitas vezes. Ser portador de más notícias é uma missão que ninguém quer mais. Não é verdade? Ninguém gosta de ser portador de notícias ruins. Nós gostamos de levar notícias alegres. Nós gostamos de anunciar coisas boas, bênçãos, não maldição. Nós gostamos de anunciar o sim, o com certeza, mas o não, tem muita gente que tem dificuldade. Mas às vezes Deus nos manda dizer não. Não é o momento, não é o tempo. E aí, a gente diz ou a gente diz assim, não, Senhor, eu vou dizer talvez, para não criar inimizades. Não é isso que acontece conosco? Olha, comigo acontece assim.
Mas ele disse que quando ele não quis falar, o que aconteceu? Ardeu fogo dentro dele. Sabe o que é esse fogo? É o Espírito Santo, que coloca fogo em nós para seguir. O Sérgio ia dizer fogo em outra coisa, né? O pastor Sérgio Schaefer. Mas Deus coloca fogo nos nossos corações, nas nossas vidas, para que a gente não esmoreça diante da dificuldade que é viver o seu ministério. Quando o ministério está fácil demais, quando as decisões parecem ser fáceis demais, tem algo de errado. Tem algo de errado. Porque o nosso Deus não é o Deus que acaricia o nosso ego. O nosso Deus não é o Deus que acaricia os pecados e diz, muito bem, filho, continue fazendo. Não. Ele manda denunciar. Ele manda denunciar para que ocorra transformação, mudança. Mas parece que os discípulos, os apóstolos, profetas, líderes, ministros, missionários e missionárias, nós, para ficar mais claro, parece que nós preocupamos-nos mais em agradar as pessoas do que a Deus. Queremos sempre dar um jeito no jeitinho. Tem um livro que fala sobre dando um jeito no jeitinho. E nesse livro diz que o brasileiro gosta muito. Se tem uma torneira pingando, em vez de trocar a torneira, coloca um elástico amarrado. Quando o elástico perde as forças, colocam, né? E assim vai. Por que não trocar de vez? A gente vai dando um jeito, no jeitinho. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus, meus irmãos, é nos dar uma folha em branco para recomeçar. É hora de recomeçar. Uma nova caminhada. É assim que Cristo faz conosco. Com medo do confronto com aquelas pessoas que estão cometendo erros, nós preferimos nos calar. E até amoldamos a palavra de Deus aos padrões do mundo. Isso não está certo. Está invertido as coisas. Quando na Galácia estavam querendo perverter o Evangelho de Cristo, torná-lo menos ofensivo para as pessoas, Paulo disse: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A quem nós queremos agradar? A Deus ou às pessoas? Incumbido de anunciar a violência e a opressão de seu tempo contra os fracos da sociedade, apesar das lágrimas que foram derramadas e dele próprio se tornar vítima dessa violência, Jeremias, servo de Deus, manteve-se firme e não perverteu ou inverteu nenhuma das palavras que Deus o havia ordenado que dissesse aquelas pessoas. Quando em obediência nos colocamos a serviço do Rei, nós sofremos retaliação. Somos humilhados, rejeitados, podemos ser presos ou até mesmo açoitados, como aconteceu com Jeremias. Como, Maria Paula, presos e açoitados?
quando nos colocamos a serviço do Reino e somos fiéis àquilo que Deus nos manda anunciar. Mas apesar dessas circunstâncias, não podemos nos opor à vontade de Deus. Ainda que isso custe abrir mão de amizades, de familiares, da nossa vontade ou até mesmo da nossa própria vida. Participar da missão de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, é aceitar que nem sempre iremos agradar a todos. E quando a missão tornar-se pesada demais, tal qual Jeremias, devemos confessar a Deus o quão é difícil, algumas vezes, permanecer firmes no cumprimento de sua missão. Não é para pessoas que a gente tem que dizer, para não virar fofoca e murmurinho. A gente tem que chegar diante de Deus com uma confissão sincera: Senhor, que difícil essa missão que Tu tens confiado a mim. Eu já nem sei o que fazer, porque as pessoas zombam de mim. Foi isso que Jeremias fez. As pessoas tramam contra mim. Devemos fazer tal qual Jeremias fez, nos achegarmos a Deus e confessar. E nesta última confissão, Jeremias expõe quão difícil estava sendo esse ministério para ele. Com dor e sinceridade de coração, ele admite que não era fácil pregar para um povo espiritualmente cego e surdo, um povo insensato e sem coração. São palavras dele, não são minhas. Que tinham olhos, mas não enxergavam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Essas palavras estão escritas lá em Jeremias 5:21. Jeremias estava cansado de pregar para pessoas que parece que entravam no ouvido e saíam no outro. Em vez de transformação, eles planejavam, tramavam contra o profeta de Deus. Em vez de mudarem a sua conduta, eles pioravam, tramando contra o próprio Deus. Onde chegamos, meus irmãos? Parece que as coisas não mudaram. Quando Deus envia o irmão ou irmã para falar ou para denunciar alguma coisa que está acontecendo na nossa vida,
pitangas. E às vezes o cliente soltava as pitangas em cima de mim e desligava na minha cara. E daí eu tive que ligar de novo. Senhor, a ligação caiu. Eu tinha que compreender que ele não estava falando, que ele não tinha xingado a mim. Tinha xingado quem? Quem me enviou. O banco. Então eu ligava de novo. Ele não caiu, foi eu que desliguei. Moça, não ligue mais. Então assim ia, né? Mas a gente aprende a relevar algumas palavras que até parecem ofensivas para nós. Não foi para mim eu pensava, porque essa pessoa não me deve nada. E quando nós levamos a missão de Deus e também somos tratados de forma violenta, é isso que a gente tem que pensar. Não, essa pessoa não está com raiva de mim. Ela está com raiva de Deus, ela tem que resolver isso com Deus, não é comigo. E isso vai nos doer menos. Isso não vai ser tão difícil de suportar quando nós levamos o pessoal. Quando nós acreditamos que a missão é nossa. Às vezes a gente diz, é a minha missão. A missão é de Deus. Ele somente nos chama a participar dessa missão. Né? Mas para Jeremias não estava sendo fácil. Em alguns momentos ele estava levando no pessoal, ele acreditava que era contra ele. É isso que o texto mostra, né? Ele estava se sentindo rejeitado, ridicularizado, rebaixado, porque as pessoas não respeitavam o profeta e recusavam-se a ouvir o que Deus havia ordenado. Considerado portador de más notícias, Jeremias foi odiado de fato pelas pessoas, preso e até espancado por ordem de Pazur. E quem era Pazur? Ele era nada mais, nada menos do que o sacerdote encarregado de manter a ordem do templo. Então, meus queridos irmãos, não é fácil o ministério da reconciliação, o ministério do amor, o ministério que Deus confia a nós da propagação da palavra. Até os líderes podem ser contra aquilo que nós estamos falando em nome de Deus. Para mim é muito difícil ler essa passagem bíblica e não se colocar no lugar do profeta. Sentir as dores e a humilhação que ele estava passando. Isso porque ainda hoje os mensageiros e as mensageiras de Deus são oprimidos, difamados pelo joio do meio. Porque Pazur, ele não era um sacerdote fiel a Deus, era uma farsa. E muitas vezes no nosso meio também vão existir esse tipo de sacerdotes, aqueles que não estão dispostos a levar, a anunciar o que Deus está falando, a perverter as palavras de Deus. E pior, ainda pode influenciar, e influencia. Por isso que Jesus diz que o joio e o trigo crescem juntos. Por isso, meus queridos, não é a pessoas que a gente tem que reclamar, é a Deus. Essas confissões precisam serem direcionadas a Deus. E não é sem razão que nos últimos anos vários pastores e líderes acabaram tirando as suas vidas, porque são perseguidos e difamados. E a causa mais comum dos pastores tirarem a sua vida é a depressão associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, falta de empatia e cuidado.
E parece que Jeremias também não foi cuidado. Ele se sente traído, inclusive, pelo próprio Deus. Assim como foi para Jeremias, as pessoas também ficam contra nós, cristãos, cristãs. Ficam contra as decisões do presbitério. Mas a boa notícia é que não precisamos temer. Deus cuidará de nós assim como prometeu e assim como cuidou de Jeremias. Ele nos dará forças para permanecermos firmes na missão para o qual Ele nos chamou e tem confiado. Jeremias, ele estava exausto da sua missão. Tão exausto que ele acusa Deus de ter se aproveitado de sua ingenuidade. Como uma moça que se deixa encantar com as promessas do pretendente. É assim que Jeremias se sente. Eu fui ingênuo quando o Senhor me chamou para essa missão. Eu não havia compreendido direito. Mas quando eu desejo parar, arde um fogo no meu coração. Eu desejo que esse mesmo fogo que ardeu no coração de Jeremias arda também no teu coração para anunciar a verdade do Evangelho. Eu desejo que esse mesmo fogo que incomodou Jeremias incomode também a ti. A não desanimar, a não levar as situações para o pessoal. Mas assim como eu lá na empresa, né? Então, Senhor, não é fácil, mas é possível. Deus nos dá esse discernimento. Deus nos dá a alegria de servi-lo. E que, diferente de Neemias nesse sentido, a gente não se sinta vencido por Deus, mas capacitado, impulsionado a servi-lo, ainda que esse ministério, que essa missão que ele tem confiado pareça pesada. E ser fiel, meus queridos irmãos, na propagação da palavra é correr o risco de ser odiado e desprezado. E é por isso que muitas vezes nós sofremos oposições, por sermos fiéis. E até mesmo Jesus, de forma muito injusta também, sofreu perseguições. Até Jesus. Ele chamava o povo ao arrependimento, ele estava com mulheres, com crianças, com pecadores, e as pessoas não olhavam para ele como filho de Deus, olhavam para ele como beberrão. Só foi visitar para comer um churrasco. As acusações, elas vêm. As acusações vieram inclusive para Cristo. Ele foi zombado, ferido e desprezado pela sociedade. E por fim, crucificado. Não é fácil esse ministério, mas Deus nos dá força para suportar e seguir fiéis à sua palavra. A perseguição é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante nossa caminhada aqui na terra. Mas não nos deixemos desanimar. Antes de tudo, essa missão é de Deus. E é Ele que fará com que ela dê ou não certo, porque Ele tem alguma palavra sobre a vida e sobre a morte. Amém. Amém. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé, para que possamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido
desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Bom dia. Bom dia. Primeira vez que eu dou os avisos. Eu não me lembro na época da juventude de estar dando os avisos, então eu estou um pouco nervoso. Posso errar alguma coisa? Você me ajude, tá? Bom, ontem nós tivemos uma reunião com todas as células. E foi muito legal a mensagem que a Maria Paula trouxe para nós. Louvamos bastante também. Pena que quem não estava não pôde estar, eu não tive. Eu queria motivar vocês que é tão legal nós podemos reunirmos, porque a célula que eu participo, e às vezes eu tenho faltado muito na realidade, né? As gurias têm me cobrado, porque em função do meu trabalho e a fazer eu acabo me ausentando de várias células esse ano principalmente. Mas nos reunimos, e a célula que eu participo é a célula aquela online, às quartas-feiras à noite. Mas tem as células também que são nas terças-feiras, né? E elas são presenciais, é isso, né? Elas acontecem onde essas células presenciais? É na casa de alguém? É aqui? Na casa da José, na terça-feira. Ok. Um é na casa da Josélis e o outro, que é o Grupo Fortalecer, daí é acordado durante a semana, não é, Adriana? Semana que vem já tem lugar? Eu acho que você tem. Essa semana vai ser na Silene. Ah, tá. Então vai ser na Adriana nessa semana daí. Na casa da José. Ah, ok. Então tá. Então a célula é muito legal, pessoal. Se a gente compartilha, a gente faz um estudo, né, na realidade uma reflexão do que a Maria Paula trouxe no domingo aqui, é bem legal. E a gente também conversa sobre várias outras coisas entre nós, é bem legal mesmo. Né? A Oase também, ela se encontra nas quartas-feiras, é isso, né, Maria Paula? Quarta-feira agora. Às 14 horas. Às 14 horas aqui no salão, então a Oase. Então as mulheres estão convidadas a participarem também. No próximo domingo, dia 2, nós vamos ter o nosso culto o nosso almoço de ação de graças. Nós temos a tradição de trazer alimentos no dia de ação de graças, né? Eu queria reforçar também esses alimentos, geralmente a gente traz aqui, deixa na frente do altar, são alimentos para doações, para pessoas que precisam de se alimentar. E tem muita gente aqui que precisa de alimentos. Quando eu saio do culto aqui, eu moro lá na Igara. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas andantes, pessoas que moram na rua, que ali na Praça do Avião, todo domingo de meio-dia, eles fornecem almoço, não sei, é um número de pessoas que fornecem. E eu percebo assim, aqui nesses últimos meses, principalmente, do ano passado para cá, duplicou, se não triplicou o número de pessoas. A fila é muito grande ali. Pessoas que vão ali para pegar o seu almoço no domingo de meio-dia. Então vocês não têm noção da quantidade de pessoas que precisam, às vezes, de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. É importante se cada um de vocês pudesse trazer 1 quilo de alimento, todo o culto que vocês vierem aqui. É muito importante. Nós juntamos esses alimentos. Quem não quiser trazer alimentos pode fazer doações também através de dinheiro, né? E a gente acaba fazendo cestas básicas, né? Básico mesmo, feijão, arroz, açúcar, farinha, essas coisas. E a gente doa para as pessoas mais necessitadas lá da Vila Tabaí e também, inclusive, para pessoas que necessitam dentro da nossa comunidade mesmo. Né? Então é muito importante, a gente percebeu também que esses alimentos eles diminuíram até os próprios alimentos mesmo aos domingos. Então não custa nada se cada um de nós trouxesse. Aqui nós somos praticamente quase 40 pessoas hoje aqui. Imagina seriam 40 quilos de alimentos se cada um trouxesse 1 quilo de alimento pelo menos. Né? Então eu pensei em isso e também no dia de ação de graças, que é muito importante, né? Sobre o almoço de ação de graças. Reforçar também se tiver roupa de inverno, principalmente de inverno, né, que a gente leva lá para a rua. E o pessoal também pediu se
se alguém tiver coberta, que eles estão precisando de cobertas. Então, se alguém quiser, né, tiver algum sobrando, a gente leva lá. Tá? Obrigada. O almoço de ação de graças, ele é um almoço que vai ser churrasco, né? Isso vai ser bem gostoso. E tem uma lista lá na entrada do templo que você pode escrever o seu nome, né? Você pode convidar outras pessoas também para participarem do almoço. Geralmente se estipula um valor mínimo ali, né? Mas aí as pessoas acabam doando, na realidade, um valor que o seu coração, eu acho que merece, até para ajudar também, né? No nosso tempo, na nossa comunidade. Também temos adesivos, chaveiros, broches aqui na entrada também. Não sei se tem valores aqui. Tem valores. Eu acho que está lá escrito. Tá. É o material da obra. Ah, tá. Isso. Eu vi também tem, se não me engano, o Castelo Forte lá, também tem algumas Ele é para doar. Para doar, né? Algumas coisas para doar. No dia 15 de julho, nós vamos ter a noite de talentos. Então, se você acha que você não tem talento, eu acho que cada um de nós temos um talento, pelo menos. Por exemplo, eu tenho um grande talento. Eu sou um bom degustador. É verdade, sou um bom degustador. Então, talvez eu até faça, de repente, alguma coisa ali, degustando e mostrando para vocês. A diferença, por exemplo, de uma cebola com alho, eu sei distinguir bem comigo. Cada um de nós tem um talento. Então, sintam-se motivados a virem no dia 15, vai ser bem legal, vai ser uma noite que vai ter, vai ser tipo que uma festa julina, assim, né? Então vai ter comes e bebes, vai ser bem legal, vai ser uma confraternização. Nós estamos com saudades, porque na realidade, depois da pandemia, faz muito tempo que nós não nos reunimos dessa forma, né? E é legal, então. Tá? Se você olha, não precisa nem saber cantar, basta ir ali na frente. Eu muitas vezes me arrisquei em fazer na frente, as pessoas acabam rindo, e é legal, pelo menos se tu não acertar, pelo menos um clown, um palhaço, você acaba estudando. Então, de repente, está aí seu talento, né, meu amigo? Eu me achei também que de repente consegui como um palhaço. Sobre os envelopes, agora vamos fazer as ofertas. Então, nós temos dois tipos de envelopes, né? O envelope vermelho e o envelope para a campanha Vai e Vem, né? O branco é da Vai e Vem e o vermelho é para a campanha do telhado, né? E hoje a oferta? Só um pouquinho. O último grupo, nós temos a oferta de R$ 294 e 29 participantes. A oferta de hoje é local, é destinada para a nossa comunidade. Enquanto nós vamos recolher as ofertas, vamos cantar o próximo hino. Antes disso, a gente sempre esquece que não está aqui, né? Teve algum aniversariante essa semana? Não? Acho que a dona Guerra fez aniversário. A dona Guerra? Então, podemos colocar em oração. Okay? Então, vamos cantar o próximo hino.
descansada, mas eu não podia sequer lixar as minhas unhas, gente. Foi aberto. De tão mal que eu estava de tendinite, de dano carpo e da cervical. Então, eu estou em tratamento ainda, mas glória a Deus, eu estou bem, estou trabalhando, estou feliz. Que bom, estamos felizes. A gente acompanhou um pouco, né? Mas alguns não. Estava fora. Claro, tem que agradecer. Motivo de agradecimento. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós somos gratas pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja a falarmos a Tua verdade, a anunciar, ó Deus, ainda que não sejam coisas tão boas, mas que são para transformação e para a glória e para a honra do Teu nome. Que o Teu Santo Espírito nos dê força, nos dê ânimo, fé, para que o ministério que o Senhor tem confiado a nós não seja por demais pesado, não seja maior do que Tu és em nossas vidas, ó Deus, mas que com força, coragem e convicção de que é o Senhor que nos ordena, nós possamos, Senhor, ir adiante firmes e fortalecidos. Queremos confiar nesse momento em Tuas mãos, ó Pai, vidas de pessoas próximas de nós que estão vivendo dificuldades. Pessoas, ó Deus, que amamos, que aprendemos a amar. Pessoas que precisam da Tua força, que precisam da Tua restauração. Alguns na vida espiritual, ó Deus, outros na vida física e espiritual. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Lembramos do José Luiz, o irmão da Neida, Deus, que fará uma cirurgia. Que o Senhor possa capacitar e orientar os médicos, ó Deus, e que o José Luiz possa sentir-se confiante, Senhor. Que ele possa ser animado por Ti e por as pessoas que convivem com ele, Senhor. E que ele possa sair bem dessa cirurgia, renovado fisicamente e espiritualmente. Te clamamos e lembramos da dona Ana, Pai, que está com um nódulo no seio, que esse nódulo, Senhor Jesus, não venha a causar sofrimento nenhum a ela, mas que seja algo passageiro, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa tirar dela toda a preocupação, porque é inevitável quando nos encontramos nessa situação, não nos preocupar, sofrer até por antecedência, Pai, mas que não seja nada maligno, ó Deus, e que ela possa Te glorificar também por isso. Lembramos que o Teu Germano, Pai, tem vivido dias tão difíceis, Senhor. Ó Pai, tenha compaixão do Seu Germano, também da Maria Luísa, que tem acompanhado o cuidado, e as demais filhas, Senhor. Que o Senhor possa usar os médicos para receitar o medicamento certo, para caminhar, Deus, com ele, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muitas vezes nós oramos e às vezes até oramos contra aquilo que Tu queres, mas nós queremos nos colocar no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa. Por isso que a Tua vontade seja feita na vida do Seu Germano, na vida do José Luiz e também na vida da Ana Maria. Que o Senhor possa surpreender com a Tua graça e misericórdia a cada um desses irmãos. Também queremos Te agradecer, Senhor, pela vida da Neida, pela saúde da Neida. Nós acompanhamos o sofrimento e as dores que ela passou nesses dias difíceis, Senhor. E hoje, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome, ela testemunha a Tua ação sobre a saúde dela. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada por as dores terem passado e por a Neida estar fisicamente renovada. E agradecemos, Deus, também por todas as outras bênçãos que temos recebido de Ti. Te agradecemos pelo encontro das células ontem, ó Deus, aquele momento tão íntimo que tivemos contigo e aquele momento de tanta celebração que tivemos com os nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que iremos viver essa semana.
Ó Deus, a tua misericórdia é tão boa que nos permite sonhar e planejar com coisas novas. E nós acreditamos que nessa semana tudo que iremos viver também será da tua vontade. Por isso, Pai amado, acompanha-nos, caminha conosco, e que tudo que formos fazer, ó Deus, seja para a glória e para a honra do teu santo nome. E tudo mais que temos a colocar em tuas mãos, ó Deus, e a te clamar. Todas as pessoas que estão na nossa mente, no nosso coração, Deus, a Elizabeth, Friedrich, Pai, a Marli, Pai, e tantos outros irmãos e irmãs que necessitam da tua misericórdia. Nós queremos clamar por eles quando juntos oramos a oração que o teu Deus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares e cantamos parte do hino Bênção Irão. Ainda seguimos cantando Bênçãos Virão e que nesse momento tu possa abraçar ou dar um aperto de mão, né?